Kennedy, um homem que ninguém considerava favorito, venceu as eleições em uma das disputas mais acirradas da história, realizando o sonho dinástico da família Kennedy. No vídeo de hoje, continuaremos com a trajetória de John F. Kennedy. No dia da sua posse, um dia muito frio, John Fitzgerald Kennedy jurou lealdade ao cargo de presidente dos Estados Unidos. O seu pai, Joseph Kennedy, o estrategista e arquiteto por trás das cenas, levantou-se e retirou o chapéu em homenagem ao seu filho, demonstrando o seu orgulho paterno. Os convites para a celebração da posse eram as entradas mais cobiçadas da cidade, com estrelas de Hollywood presentes em peso para apoiar JFK. Os Kennedy souberam bem como trazer Hollywood para Washington, entendendo o valor do espetáculo e do estilo. Jacqueline apareceu com um vestido branco desenhado por ela mesma, destacando-se com um modelo de tubo ajustado, enquanto a maioria das mulheres usavam saias amplas e vestidos volumosos. Bob Kennedy, que era o seu irmão, que foi diretor de sua campanha, desempenharia um papel importante na nova administração. O seu pai, Joseph Kennedy, disse que o seu filho poderia escolher o seu gabinete com uma única exceção. Robert Kennedy deveria ser o procurador-geral. Ele tinha sido investigador do Senado durante a maior parte da sua carreira. Agora seria apresentado ao mundo como o novo chefe do sistema de justiça criminal dos Estados Unidos. Foi um ato de nepotismo escandaloso, já que Bob, sem experiência em tribunal, era provavelmente a pessoa menos preparada para o cargo na história dos Estados Unidos. Surpreendentemente, houve pouca objeção na época, com a imprensa aceitando a nomeação quase sem críticas. Embora Bob não quisesse ser procurador-geral e John também não desejasse essa nomeação, o pai insistiu, acreditando que seu filho, novato na presidência, precisava de alguém de confiança ao seu lado para protegê-lo, ciente das enormes responsabilidades que agora recaíam sobre os seus ombros. E assim começou a nova administração Kennedy. Ele levou consigo a sua bela esposa e família. Os Kennedy tinham 2 filhos pequenos, Caroline, de 3 anos, e o bebê John Jr. Eles chegaram logo transformando o ambiente da Casa Branca, onde nunca se havia visto crianças. De repente, havia brinquedos, animais e objetos espalhados, criando uma imagem acolhedora e encantadora. Joseph Kennedy, o cérebro e financiador da campanha de seu filho, retirou-se para as residências da família, sabendo que precisava ser cauteloso. Desde o início, decidiu que não visitaria a Casa Branca nem apareceria em público com John, para garantir que ninguém pensasse que John Kennedy não era um homem totalmente autônomo. O novo chefe de Estado sabe que, tradicionalmente, os presidentes dos Estados Unidos são julgados pelos seus primeiros 100 dias de mandato. John Kennedy se via como uma figura histórica capaz de levar o país a uma nova era dourada. Mas essa nova era estava marcada pela sombra da Guerra Fria, que em 1961 estava no seu auge. Os Estados Unidos estavam aterrorizados com a expansão do comunismo, especialmente com Cuba, sob o controle de Fidel Castro, um revolucionário marxista, alinhado com a União Soviética a apenas 150 quilômetros da Flórida. Assim que assumiu a presidência, Kennedy foi apresentado pela CIA a um plano para derrubar Castro, a invasão da Baía dos Porcos. Esse plano, criado na administração Eisenhower, envolvia treinar exilados cubanos para invadir Cuba, esperando um levante popular que derrubaria Castro. Kennedy tinha dúvidas sobre a eficácia desse plano, mas deu o aval com a condição de que não ficasse claro que os Estados Unidos estavam por trás da operação, querendo uma invasão silenciosa. No entanto, a invasão foi um total desastre. Kennedy teve que interromper uma festa na Casa Branca para se reunir com seus generais às 2 da manhã, pois os exilados cubanos estavam sendo atacados por tanques e empurrados para o mar. A Marinha dos Estados Unidos e a CIA pediram para invadir Cuba e salvar a operação, mas Kennedy insistiu que deveria ser uma operação encoberta.
O resultado foi a morte de mais de 100 exilados cubanos e mais de 1.000 prisioneiros. No final, o envolvimento dos Estados Unidos na invasão foi revelado, causando uma humilhação nacional enquanto Castro se gabava de sua vitória. Kennedy ficou tão abalado que chorou, acreditando que a sua presidência estava arruinada antes mesmo de começar. Em um momento de desespero, o seu irmão Bob sugeriu que ele ligasse para o pai, que, embora não estivesse em Washington, era um conselheiro de confiança. Durante a crise da Baía dos Porcos, Kennedy consultou frequentemente o seu pai, que sempre desconfiou da CIA e havia alertado seu filho disso. O fracasso abalou a confiança de Kennedy em seus assessores e em si mesmo, mas também reforçou a sua determinação de confiar somente na sua família. Existem registros de várias ligações de Kennedy para o pai durante o conflito da Baía dos Porcos. Em maio de 1961, John F. Kennedy anunciou ao mundo um projeto extremamente ambicioso. Os soviéticos já haviam enviado o primeiro homem ao espaço, e após o fiasco da Baía dos Porcos, ele não podia permitir que os Estados Unidos ficassem para trás. Naquela época, havia uma corrida espacial entre os americanos e os russos. Não se tratava apenas de derrotar os soviéticos militarmente, mas também de vencê-los em outras fronteiras. E essa era a filosofia de vida dos Kennedy. Vencer a qualquer custo, nunca se contentar com o segundo lugar. Foi isso que o seu pai ensinou a ele e aos seus irmãos desde pequenos. Mas enquanto ele tentava projetar a superioridade do seu país no mundo, dentro de suas próprias fronteiras havia uma luta desesperada pelos direitos civis que estava dilacerando os Estados Unidos. Lá, um país moderno que sempre falava de liberdade e do sonho americano que atraía tantos imigrantes, os próprios Kennedys chegaram da Irlanda em busca desse sonho. Havia cidadãos que não podiam sonhar. Nos anos 60, os afro-americanos não viviam em uma democracia, mas sim em um pesadelo de segregação racial. A violência, os linchamentos e a perseguição eram comuns. Se uma pessoa era negra, não podia votar, comprar propriedades, ir a certos lugares e nem mesmo sentar na frente dentro dos ônibus. E se um branco entrasse, os negros tinham que ceder o assento a eles. Entre outras atrocidades, a perseguição contra os negros era diária e pública. Enquanto John F. Kennedy olhava para a lua e as estrelas, até aquele momento ele não se importava muito com os direitos civis e a luta racial em seu país. Ele e o seu irmão cresceram em um ambiente de riqueza e privilégio, onde só viam afro-americanos como garçons. Eles nunca compreenderam os enormes e terríveis preconceitos dos brancos do Sul contra os negros, pois estavam mais preocupados com a Rússia e a Guerra Fria. Mas muitos diziam que já era suficiente e queriam que o presidente tomasse medidas contra a brutal opressão que tantos afro-americanos enfrentavam no Sul. E no final de 1961, um grupo de jovens estudantes brancos e negros decidiram eliminar a segregação racial no sistema de ônibus interestaduais dos Estados Unidos. Chamavam-se Viajantes da Liberdade e desafiaram a segregação no Sul, passando pelas zonas mais perigosas. Uma revolta começou. Os passageiros de um ônibus foram atacados na estação. Outro ônibus foi incendiado após um pneu furar. A imprensa começou a mostrar o selvagerismo e a brutalidade. O governo do Alabama, John Patterson, disse que os cidadãos estavam tão furiosos que não podia garantir a proteção daqueles manifestantes bagunceiros. O mundo inteiro observava, e aquela violência poderia minar a autoridade presidencial de Kennedy. Ele ordenou que retirassem os manifestantes dos ônibus e impedissem as manifestações, pois apoiar os direitos civis o tornaria impopular entre os democratas do Sul, onde muitos dos seus eleitores estavam. Em uma tentativa desesperada de acalmar a situação, Bob Kennedy fez uma ligação tentando convencer os Viajantes da Liberdade a se acalmarem e não exporem ao presidente.
A resposta dos jovens líderes dos direitos civis foi clara: temos nos acalmado por 50 anos, então continuaremos. O líder dos direitos civis, o reverendo Dr. Martin Luther King Jr., chegou a Montgomery, Alabama, para se juntar à Assembleia, mas a igreja foi cercada por 3.000 brancos furiosos, dispostos a incendiá-la. Ele ligou para Bob Kennedy pedindo ajuda, pois haviam centenas de vidas em perigo. Foi então que Bob percebeu que precisava agir nos direitos civis, não podia mais ficar em cima do muro. Ele decidiu proteger os manifestantes enviando uma força federal para garantir a segurança de Martin Luther King Jr. e dos viajantes da liberdade. E esse foi o início de Bob Kennedy no movimento pelos direitos civis dos Estados Unidos. E ele não se envolveu nessa luta com uma perspectiva diferente de qualquer outro homem branco privilegiado. Mas após o acidente com os viajantes da liberdade, ele passou de indiferente ao movimento a sentir que tinha a responsabilidade de acabar com tanta violência e injustiça. Enquanto isso, ao se dirigir à Europa para participar de sua primeira cúpula cara a cara com o líder da União Soviética, John Kennedy queria mostrar ao mundo que era um estadista. A primeira viagem internacional dos Kennedy foi a oportunidade de se apresentarem no palco mundial. Em Paris, no entanto, o presidente não era a principal atração. Esse foi o momento exato em que Jacqueline Kennedy se tornou uma estrela devido à sua enorme beleza, frescor e juventude. O principal interesse dos meios de comunicação franceses se concentrou nela. Ela era muito culta, falava francês com muita fluência. Milhares de pessoas se aglomeraram nas ruas para vê-la. Era a primeira-dama americana mais glamurosa que eles tinham visto. Nos Estados Unidos, ela vestia modelos de confecção nacional, mas em Paris o seu estilo era de alta costura e vestiu a marca Givenchy. Soube muito bem como se apresentar para aproveitar ao máximo sua personalidade, beleza e a moda. Foi a primeira dama da era da televisão e se tornou a grande protagonista daquela visita. E Kennedy reconheceu que isso foi muito vantajoso para ele. Ele disse: "Não acho totalmente inapropriado me apresentar a este público como o homem que acompanhou Jacqueline Kennedy a Paris. E gostei disso." Paris foi um triunfo para os Kennedy, mas a próxima parada, Viena, seria um grande desafio. Pela primeira vez, ele se encontraria com o líder da União Soviética, Nikita Khrushchev. Em 1961, o mundo estava preocupado com a guerra nuclear e acolheu com satisfação a cúpula entre Khrushchev e Kennedy. O presidente Kennedy queria mostrar ao mundo que podia encontrar um idioma comum com os russos e que poderiam fazer negócios juntos. John Kennedy tinha uma missão importante em Viena. Ambas as partes possuíam mísseis suficientes para destruir o mundo, e Kennedy pretendia chegar a um acordo sobre o desarmamento nuclear com Khrushchev. Ele estava profundamente preocupado com o risco nuclear e temia que a Guerra Fria saísse de controle. Mas logo ficou claro que Khrushchev não estava minimamente interessado. Ele tinha uma única agenda: Berlim, dividida entre russos e o bloco ocidental após a Segunda Guerra Mundial. A população estava fugindo em massa de Berlim Oriental, controlada pelos soviéticos, para escapar do comunismo, o que era uma constante fonte de vergonha para Khrushchev, e ele queria deter essa onda de refugiados. A reunião em Viena entre os dois chefes de Estado durou 5 horas e foi um completo desastre. O líder soviético fez exigências impossíveis, querendo que Kennedy entregasse o setor ocidental de Berlim. O presidente americano ficou totalmente encurralado. O líder russo só lhe deu a alternativa de dizer que renunciava a Berlim Ocidental. E apesar de todos os seus esforços, Kennedy sentiu-se frustrado e deixou a cúpula sem alcançar nenhum resultado. Nas primeiras entrevistas de Kennedy com a imprensa após a cúpula de Viena, ele falou de forma franca. Estava abatido e não escondeu isso, dizendo que naquele evento de 2 dias não se obteve nenhum progresso espetacular.
2 meses depois, o Muro de Berlim foi erguido, separando Berlim Oriental de Berlim Ocidental. Kennedy ficou em silêncio. O líder russo deu um passo além, ao testar armas nucleares ainda mais potentes, destruindo as esperanças do presidente americano de frear a corrida armamentista. O sonho do presidente Kennedy de negociar a paz foi destruído. Ele se retirou para o complexo familiar em Hyannisport, que era um santuário para os Kennedy, um refúgio seguro. Apesar de tudo o que estava acontecendo, quando se reuniam no complexo, tudo era esquecido. Ele encontrava consolo em sua família cada vez mais ampla e numerosa. Além dos seus próprios filhos, John Jr. e Caroline, seus irmãos e irmãs tinham 17 filhos no total. Ele gostava de brincar com todos os sobrinhos. Possivelmente eram esses momentos em família que o ajudavam a manter a saúde mental para continuar com a presidência. Os Kennedy tinham poder, mas ele se sentia frustrado pelas dificuldades em alcançar progresso real. Ele precisava do seu irmão mais do que nunca, e Bob se tornou seu braço direito na aplicação das leis, seu principal conselheiro na política externa e assessor político. Foi algo único e que não voltou a acontecer. Durante a administração Kennedy, aqueles dois irmãos basicamente governavam o país juntos. E Bob Kennedy tinha um grande objetivo: confrontar a máfia. A máfia tinha um enorme poder nos Estados Unidos e tinha estendido seus tentáculos na política, no mundo do espetáculo e no governo. Eram muito poderosos e bem conectados politicamente. Havia muita corrupção nos sindicatos infiltrados pela máfia. Robert Kennedy estava decidido a travar a maior guerra contra a máfia na história dos Estados Unidos. Mas o seu pai, Joseph, considerava que fazer inimigos tão poderosos poderia arruinar a presidência do filho. Dizia: os democratas não perseguem líderes sindicais, por mais corruptos que sejam. Bob era um moralista estrito e um sujeito duro e estava disposto a desafiar a autoridade paterna para perseguir a máfia. Havia um mafioso em particular que Bob estava obcecado em levar à justiça: Sam Giancana. Ele era o chefe de Chicago e provavelmente o chefe mafioso mais poderoso dos Estados Unidos. Era um tipo brutal, que gostava de matar pessoas por esporte, exatamente o tipo de vilão que Bob Kennedy queria prender. Eles já haviam se enfrentado violentamente em uma audiência no Senado na década dos anos 50. E assim, o departamento do FBI em Chicago começou a perseguir Sam Giancana e seus principais colaboradores, seguindo Giancana por toda parte e gravando as suas conversas. Mas, para a decepção de Bob Kennedy, as suas investigações estavam se aproximando demais do círculo Kennedy. Joseph, seu pai, conhecia muito bem esse mafioso, de uma forma que Bob lamentaria. Eles tinham sido sócios em um grande hotel cassino e ambos tinham comprado terrenos nas proximidades do edifício. Nas conversas interceptadas pelo FBI, Giancana faz uma acusação impactante sobre o patriarca Kennedy. Nas fitas, pode-se ouvir Giancana se vangloriando de ter um acordo com Joseph Kennedy, dizendo que ajudou John a ganhar as eleições ao conseguir votos para ele em Chicago. Os antigos pecados do pai agora estão se levantando para prejudicar a presidência do filho. Possivelmente os Kennedys não precisavam de Giancana para vencer em Chicago, mas ele, perseguido, aproveitou isso para usar contra os Kennedy, se sentiu traído e ameaçou se vingar. E assim seguia o primeiro ano de presidência de John Kennedy. Humilhado por Cuba, fracassado nas tentativas de acordo com a União Soviética e agora ameaçado pela máfia. Mas nada disso se compara com o que o jovem presidente Kennedy deve enfrentar antes de que o ano de 1961 se acabe. Algo totalmente inesperado mudará completamente a sua vida e para sempre. Joseph Kennedy, mesmo fora da política, continuava sendo a força orientadora dos Kennedy, sempre ali, ao alcance de John a qualquer hora do dia ou da noite.
Mas em dezembro de 1961, tudo mudou. Durante as férias em Palm Beach, Joseph, jogando seu esporte favorito, o golfe, começou a se sentir mal, pediu para ser levado para casa e, ao chegar, pediu apenas um descanso e que não chamassem nenhum médico. E essas foram as suas últimas palavras antes de sofrer um derrame devastador. Levado ao hospital, ele estava à beira da morte, recebendo a extrema unção. A notícia abalou profundamente a família. John e Bob e sua irmã Jean correram para o hospital, aterrorizados com a possibilidade de perder o patriarca. Apesar do pessimismo dos médicos, Bob, movido pela devoção ao pai e pela sua fé católica, recusou-se a desligar os aparelhos. No final, Joseph sobreviveu, mas ficou terrivelmente debilitado. O seu rosto ficou desfigurado, um lado do corpo paralisado, mas o pior de tudo foi que ele perdeu a capacidade de falar. Um homem que nunca parava de conversar, dotado de uma eloquência fabulosa, capaz de entrar em qualquer lugar e chamar a atenção das pessoas, perdeu a voz, as palavras e a linguagem. Continuou lúcido, mas nunca mais se expressaria. Para a família, que desde sempre o teve como um alicerce, acreditando que Joseph no comando garantiria o sucesso, essa perda foi um golpe devastador. O ano de 1961, já difícil para John Kennedy, terminou de uma maneira sombria. O ambiente na Casa Branca, com John e Jacqueline forçando sorrisos para as câmaras, estava longe de ser festivo. Quando um escritor se aproximou dele dizendo que escreveria um livro sobre o seu primeiro ano de presidência, a resposta do presidente foi: por que alguém gostaria de ler um livro sobre este primeiro ano? E assim foi. No início de 1961, os Kennedy entraram na Casa Branca orgulhosos, confiantes e radiantes. E no final desse ano, estavam desanimados, intimidados, humilhados e ameaçados. Haviam feito muitos mais inimigos que amigos, e alguns desses inimigos eram realmente perigosos. Após um ano terrível na presidência, os Kennedy buscavam relançar a imagem de John Kennedy. Decidiram utilizar Jacqueline, apesar de que ela se via como um fardo político. Durante a campanha, ela se desculpava constantemente, sentindo-se inútil. Embora não se visse importante, assumiu a tarefa de remodelar a Casa Branca, transformando-a em um palácio europeu. Estava muito nervosa. A cada pausa entre as imagens, fumava vários cigarros, um atrás do outro, mas diante das câmaras mostrava-se segura e corajosa. Ela conduziu um tour televisivo que foi um sucesso absoluto, revelando uma nova era para a administração. O país via em Jacqueline uma verdadeira rainha. E em uma viagem internacional, Jacqueline e sua irmã foram aclamadas na Índia e no Paquistão. Mas, por trás de suas aparências sorridentes, havia uma tristeza profunda nela, evidenciando que sua felicidade era só uma fachada. Enquanto isso, no rancho, John Kennedy se comportava de maneira imprópria. Por trás da imagem de família perfeita, ele estava longe de ser o marido ideal, entregando-se a uma vida de infidelidades com todo tipo de mulher, de todos os círculos sociais, idades e origens. 2 meses após o retorno de Jacqueline, ocorreu uma grande gala em Nova York para celebrar o aniversário do presidente Kennedy. Entre os convidados estavam celebridades do mundo do entretenimento, incluindo a icônica Marilyn Monroe, com quem John Kennedy supostamente tinha um caso. Os rumores sobre o romance se espalharam, causando constrangimento e preocupação para Jacqueline. Durante a festa, a conexão entre Marilyn e o presidente era evidente para todos. Ela cantou Feliz Aniversário, Senhor Presidente, de uma maneira muito íntima e muito sexy. Jacqueline estava ciente da relação e não quis ser vista como ingênua, então não compareceu ao aniversário e nem esteve ao lado do seu marido naquele dia. Era uma mulher muito inteligente e quis manter sua dignidade, mas se sentiu totalmente envergonhada.
Mesmo assim, sabia que precisava agir para proteger a si mesma, seus filhos pequenos e a imagem dos Kennedy, que ela estava trabalhando arduamente para promover. Jacqueline deu um ultimato ao seu marido, dizendo que ele precisava acabar com aquele caso, ou ela consideraria pedir o divórcio antes das eleições de 1964, o que arruinaria tudo para ele. Quando ele viu que um divórcio acabaria totalmente com a sua carreira, terminou o relacionamento. Por outro lado, Bob Kennedy sempre estava protegendo o irmão e fazendo trabalho sujo para manter a imagem de John Kennedy. E junto aos seus investigadores do Departamento de Justiça encontravam conexões constantes entre Frank Sinatra e mafiosos. Sinatra era um grande amigo de John Kennedy e importante arrecadador de fundos. Introduziu Hollywood na campanha dele e também tinha muitos amigos no submundo do crime. Isso era um problema, especialmente com Bob liderando a cruzada contra o crime organizado. O problema com Sinatra não terminava aí. O cantor apresentou uma mulher a John Kennedy, Judith Campbell. Ela estava sempre disponível para Kennedy quando ele chegava à cidade. Foram registradas 70 chamadas telefônicas dela para a Casa Branca. Mas, além de estar envolvida com John Kennedy, ela também estava envolvida com o chefe da máfia de Chicago, Sam Giancana, o que criava uma situação extremamente perigosa e comprometida. Bob Kennedy agiu rapidamente para acabar o relacionamento do seu irmão com Judith Campbell. No dia seguinte, a operadora telefônica da Casa Branca recebeu instruções para não aceitar mais as chamadas dela, cortando a relação de forma abrupta. Bob também teve que resolver a relação de amizade entre John e Frank Sinatra. No final de 1962, estava previsto que John Kennedy fosse à casa de Sinatra em Palm Springs para passar um tempo juntos. Frank Sinatra, ansioso pela visita, usou até mesmo linhas do serviço secreto para se comunicar com o presidente. Havia muita expectativa em torno do fato de que o presidente passaria o fim de semana na casa de Sinatra. No entanto, Bob disse a seu irmão: "Você não pode ir. Você não vai fazer isso. Vá para Palm Springs, mas fique na casa de Bing Crosby." Bing Crosby era o grande rival de Sinatra, que não foi informado dessa mudança de planos e, em vez de o helicóptero do presidente pousar próximo à sua casa, aterrissou em um campo ao lado da casa de Crosby. Sinatra ficou furioso e percebeu em seguida que já estava fora do círculo íntimo dos Kennedy e ficou arrasado, pois ele realmente adorava ser um grande amigo de John F. Kennedy. Em 1962, o mundo se viu à beira do abismo durante a crise dos mísseis cubanos. Enquanto a Guerra Fria atingia o seu ponto mais tenso, o presidente John Kennedy enfrentava um dilema que poderia levar à aniquilação total. Com a descoberta de mísseis nucleares soviéticos em Cuba, Kennedy se viu diante de uma escolha impossível: ceder à pressão militar e arriscar uma guerra nuclear devastadora, ou encontrar uma solução diplomática que evitasse o desastre iminente. Enquanto seus generais pressionavam por uma resposta militar imediata, Kennedy resistia, ciente das consequências catastróficas de um enfrentamento militar, pois Estados Unidos e Rússia tinham material nuclear suficiente para aniquilar vários planetas Terra. Muitos historiadores estão convencidos de que esse foi o momento em que o mundo esteve mais próximo de sua extinção. Em uma demonstração de liderança e coragem, ele optou por uma abordagem cautelosa, buscando o diálogo com o líder soviético Nikita Khrushchev para encontrar uma saída pacífica para a crise, enfrentando os seus próprios generais que o consideravam um playboy. Com uma habilidade diplomática sem precedentes, Kennedy negociou secretamente com Khrushchev, oferecendo concessões mútuas que permitiriam a retirada dos mísseis soviéticos de Cuba em troca de uma retirada dos mísseis americanos da Turquia. Essa jogada foi arriscada e conhecida apenas por poucos. Foi uma tentativa desesperada de enfrentar um conflito nuclear. Enquanto o mundo inteiro estava expectante, Kennedy manteve a calma e a determinação, enfrentando a pressão interna e externa para tomar medidas extremas. Finalmente, sua liderança e visão prevaleceram,
quando Khrushchev, o líder russo, concordou em retirar os seus mísseis da Cuba, evitando assim uma catástrofe nuclear. Durante a crise, Jacqueline foi um apoio crucial para Kennedy, ajudando-o a manter a calma. Mesmo ferida pessoalmente, ela se recusou a abandonar o marido, demonstrando um compromisso profundo. Em 1963, a Universidade do Alabama era um bastião da segregação racial, até que dois corajosos estudantes negros, Vivian Maloney e James Hood, desafiaram a comunidade branca para se matricular naquela universidade. Enquanto enfrentavam ameaças de violências e a resistência do governador George Wallace, os Kennedy, liderados por Bob, agiram para garantir a integração na universidade. Confrontaram o governador do estado de forma inteligente e garantiram a matrícula dos estudantes negros com a ajuda de tropas federais, marcando um momento crucial na luta pelos direitos civis. Enquanto isso, John Kennedy assumiu uma postura firme na luta contra a discriminação racial. Através de um discurso eloquente e inspirador, ele desafiou a nação a enfrentar o problema moral da segregação. Com suas palavras, ele deu voz à luta pelos direitos civis, estabelecendo um compromisso nacional com a igualdade racial. Em agosto desse mesmo ano, a tragédia atingiu o lar dos Kennedy quando Jacqueline deu à luz prematuramente o pequeno Patrick, que lutou pela vida por 39 horas antes de falecer. Abatido, John Kennedy foi rapidamente ficar ao lado da esposa e permaneceu ao lado do seu filho até o fim. Quando os médicos viram que o bebê morria, o entregaram a John e o pequeno faleceu em seus braços. A perda aproximou ainda mais o casal, que havia enfrentado muitos desafios juntos. Jacqueline nunca pôde segurar o seu filho Patrick e não compareceu ao seu funeral em agosto de 1963 porque continuava internada. John Kennedy parecia agora reconhecer o valor e a força de Jacqueline, algo que talvez ele não expressasse com frequência. A morte do filho mudou profundamente o relacionamento deles, levando-os a compartilhar suas emoções de uma maneira que antes parecia impossível, e essa experiência da perda os uniu. John Fitzgerald Kennedy liderou os Estados Unidos com sucesso em tempos perigosos. Enfrentou o crime organizado, defendeu os direitos civis, lidou com a expansão militar soviética e evitou uma guerra nuclear em Cuba. Em novembro de 1963, o presidente Kennedy chegou a Dallas para fazer campanha para sua reeleição. Ele se sentia confiante sobre as suas perspectivas. Sua saúde havia melhorado, seu casamento estava mais forte e ele era um líder confiante e reconhecido por seu enorme potencial para um segundo mandato. Jacqueline estava feliz por poder acompanhar seu marido na viagem a Dallas. Apesar de não ser o momento mais feliz do casamento, havia sinais de renovação. Nessas imagens, podemos ver Jacqueline e John Kennedy em Dallas. Parecem muito mais próximos, radiantes e unidos. Ninguém jamais poderia imaginar que aquelas seriam suas últimas horas juntos. O carro do presidente desfilava pelas ruas quando Bob Kennedy, que estava em casa com sua família e alguns colegas, recebeu uma ligação urgente. E não era de qualquer linha, era uma linha direta com a Casa Branca. E era Edgar Hoover, um homem que somente lhe chamaria para dar más notícias. Quando ele pegou o telefone, ouviu: John foi baleado em Dallas. O momento dos tiros foi registrado e houve muita confusão. As pessoas corriam assustadas e podia-se ver que a primeira-dama se movimentava no carro e os seguranças agitados com as mãos levantadas. Quando Bob Kennedy recebeu a notícia de que seu irmão foi baleado, ele rapidamente foi se vestir para ir a Dallas ficar com ele, mas em seguida outra chamada, dessa vez para ser informado da morte de John Kennedy. O carro presidencial foi direto para o hospital e depois Jacqueline Kennedy foi transferida para o Air Force One para acompanhar o corpo do seu marido até Washington.
Lyndon Johnson, o vice-presidente, aguardava no avião. Ela se dirigiu à suíte presidencial que tinha sido dela e de John Kennedy. E quando entrou, viu Lyndon Johnson deitado na cama com as pernas para cima. Ali mesmo ela se deu conta de que já não era a primeira-dama. Lyndon Johnson não mostrou piedade. Estava ansioso para assumir o cargo. Antes mesmo do corpo de John Kennedy esfriar, ele ligou para o procurador-geral Robert Kennedy para pedir o texto exato do juramento. Bob, ainda muito abalado pela morte do seu irmão, se indignou ao máximo com a frieza e pressa de Lyndon Johnson. Ele nunca gostou dele e agora muito menos. Lyndon Johnson fez o juramento e tomou posse dentro do avião e quis que Jacqueline estivesse ao seu lado durante a cerimônia. Ele agora era o 36º presidente dos Estados Unidos. Jacqueline ficou ao seu lado, mas insistiu em usar o seu vestido manchado de sangue. O que Lyndon Johnson queria era, com a viúva de John ao seu lado, mostrar a continuidade do poder. Mas aquela imagem transmitia uma profunda tristeza e choque. Bob Kennedy se deu conta de que tudo ao seu redor estava desmoronando, mas ele precisava manter a firmeza. Ele ligou para sua irmã Eunice e disse: comece a preparar o funeral. Depois ligou para o seu irmão Ted e o avisou de que ele deveria contar aos seus pais o que havia acabado de acontecer. Bob não queria que o seu pai soubesse da notícia por outra pessoa. Então ligaram para a mãe, Rosie, que soube imediatamente do ocorrido, e disseram para desligar todas as televisões da casa. E quando Ted Kennedy chegou, contou para ele. Joseph Kennedy começou a chorar como uma criança. Ele sempre havia canalizado suas ambições nos filhos, mas nunca saberemos se ele realmente se sentia de alguma forma responsável por ter empurrado os filhos para um mundo que os destruiu. Robert Kennedy, que sempre havia sido o irmão mais novo e com um papel secundário, agora era o chefe da família. Menos de 3 horas após o assassinato do presidente, ele viajou para encontrar Jacqueline no avião que transportava o corpo do seu irmão. Ela lhe contou tudo com detalhes o que havia acontecido e se sentiu culpada, dizendo: pensei que o primeiro tiro fosse o escape de uma moto. Se eu tivesse virado com o primeiro tiro, poderia tê-lo deitado no meu colo e salvado sua vida. Enquanto confortava Jacqueline, Bob lutava com a sua própria culpa. Não há dúvida de que ele, em certa medida, se sentia responsável. Ele temia que os seus diversos esforços para processar criminosos tivessem repercutido de forma terrível em sua própria família. Havia Castro, o Ku Klux Klan, a União Soviética, a máfia, e a lista de suspeitos era imensa. Bob começou a fazer ligações para tentar descobrir o que havia ocorrido. Ele tinha espiões em todos os lugares e contactou em Chicago, que tinha conexões com o chefe da máfia Sam Giancana, para perguntar se Giancana havia assassinado seu irmão, e a resposta foi não. Ele também se perguntou se foi a própria agência de inteligência dos Estados Unidos quem mandou matar Kennedy, e ligou para o diretor da CIA para perguntar se estava envolvida, mas o chefe da CIA jurou, como colega católico, de que eles eram inocentes. Finalmente prenderam um homem, Lee Harvey Oswald, que havia feito os disparos desde o 6º andar de um edifício. Mas até o dia de hoje, mais de 60 anos depois, a morte de John Kennedy continua sendo um mistério. E surgiram várias teorias da conspiração questionando a capacidade do assassino ter agido sozinho. Enquanto Bob buscava a verdade por trás do assassinato do seu irmão, Jacqueline preparava o funeral de estado para o marido. O corpo do presidente John Kennedy ficou na sala leste da Casa Branca, conforme solicitado por ela. Ela queria que a morte do seu marido tivesse um significado histórico e fosse vista como a de um mártir. Para isso, a Casa Branca foi decorada com um intenso luto, semelhante ao período após o assassinato do presidente Lincoln. Joseph Kennedy, o pai de John Kennedy, confinado agora em uma cadeira de rodas, estava em casa em Hyannisport e pediu para ser levado para Washington para o funeral. Quando chegaram no aeroporto, onde o avião dos Kennedy costumava estar, viram que ele já não estava. Então, ele não teve mais opção que voltar para casa e assistir ao funeral do filho pela televisão.
As honras fúnebres foram realizadas ao ar livre, com Jacqueline caminhando ao lado de Bob. Um agente do serviço secreto tenta convencê-la a não fazer muitas das coisas que ela queria, considerando que seu marido havia sido assassinado por um atirador. No entanto, ela assumiu o risco pelo país, sabendo do tipo de despedida que os Estados Unidos precisavam. Jacqueline Kennedy tinha um excelente senso estético e usou todo o seu talento para preparar o funeral do presidente. Ela pensou no toque militar do cavalo sem cavaleiro, com as botas viradas para trás nos estribos, indicando que o líder havia caído. Todo o país esteve com ela e, de fato, grande parte do mundo se comoveu e assistiu os detalhes do funeral de John Kennedy. O seu filho, John Jr., completava apenas 3 anos naquele mesmo dia. E Jacqueline, ao finalizar o funeral de estado naquela noite, faria uma festa de aniversário para o filho, que ainda não compreendia bem o que havia acontecido. Com uma orientação de sua mãe, John despediu-se do seu pai com uma saudação militar. Uma semana após a morte de John Kennedy, Jacqueline começou a moldar o legado do seu marido. Ela convidou um renomado jornalista para escrever um artigo para a revista Life, narrando como aqueles 1000 dias haviam transformado o país. Jacqueline contou a lenda do rei Arthur e Camelot, acreditando que simbolizava a administração Kennedy. Ela queria que sua família fosse vista como épica, real e heróica, e conseguiu. 2 semanas depois, o artigo foi publicado. Cada palavra foi minuciosamente supervisionada e editada por ela. Desde então, Camelot define a presidência de Kennedy. O corpo de John F. Kennedy repousa no Cemitério Nacional de Arlington, um lugar sagrado onde heróis americanos são imortalizados. Ele está enterrado em uma tumba de mármore branco, marcada por uma chama que arde incessantemente, onde o legado do presidente assassinado resplandece em meio ao eterno silêncio dos caídos. Meus queridos amigos, obrigada por chegar até aqui. Se você gostou desse vídeo, dê um like e comente o que você achou. Se você é novo por aqui e gostou dessa história, por favor, inscreva-se ao nosso canal, seja muito bem-vindo. Envio também um alô muito especial para vocês que são membros desse canal. Vejo vocês no próximo vídeo, meus queridos.